Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e bora lá para mais um resumo de informações referentes ao Bahia. Antes de começar, peço aqui seu apoio, estamos rumo à marca dos 34 mil inscritos e seria muito bacana ter você como novo integrante da família SBTV. E caso não seja inscrito, inscreva-se no canal e, é claro, lembre-se de ativar todas as notificações, chegue mais e faça parte da comunidade. Começando esse conteúdo de hoje com você, torcedor tricolor, falando sobre mais uma campanha importantíssima do Bahia. O Tricolor de Aço fez a seguinte publicação aqui no Twitter. A divisão de base realizou nova atividade da Feira de Desenvolvimento Humano e Saúde Desportiva. O encontro da vez abordou a temática, abre aspas, abuso de drogas psicoativas, efeitos na saúde bucal assistêmica, com participação do dentista do Esporte Clube Bahia, Jefferson Figueiredo, e mediação da assistente administrativa da base, Lidneia Queiroz. Tricolor de Aço sempre fazendo projetos que vão, evoluindo cada vez mais o papel social, educativo e, é claro, cultural do Esporte Clube Bahia com os seus atletas. Bora falar agora de um assunto delicado, sobre um absurdo que aconteceu no Barradão, Um torcedor do Bahia foi obrigado a virar a camisa pelo avesso para entrar no estádio do Vitória da Bahia. Bora conferir esse assunto na matéria aqui do pessoal da TV Aratu, no campo do 4, com Cássio Cardoso e Fábio Gomes. Boa tarde, Casé. Cássio Cardoso, um abraço. Fábio, um abraço. Bom, eu quero começar o programa de hoje. Pode deixar as imagens aqui comigo para poder colocar. Pode abrir logo a tela. Isso aconteceu, gente, no final de semana. Meu filho disputa um campeonato sub-11. Isso aconteceu no Barradão. Aqui é pai do goleiro do time do meu filho, que não é nem Bahia nem Vitória. Ele é torcedor do Bahia, mas meu filho não joga nem no Bahia nem no Vitória. A competição é o Baianinho, tá? Ele chegou no Barradão de camisa do Bahia. O Barradão está alugado para a competição. E o segurança mandou ele botar a camisa do Bahia pelo avesso. Tá? Sendo que é uma competição que tem Bahia, Vitória e outras equipes. E foi assim que o segurança abordou. A organização do campeonato divulgou um comunicado dizendo que, a partir de agora, não se pode entrar de camisa do Bahia. Eu quero saber se juridicamente isso é permitido, porque eu sei que o Barradão é do Vitória, ninguém chegaria no Barradão se não houvesse uma competição e o campo estivesse alugado de camisa do Bahia. Eu quero saber se o Bahia também age dessa maneira. Porque assim, Cássio, por que eu estou abrindo o programa com isso? Eu acho um absurdo a gente que defende Bavi com as duas torcidas, quando se tem um campeonato de uma criança de 11 anos, proibir o acesso de um torcedor com a camisa do Bahia, sendo que o Bahia também está nessa competição. Então já começa por aí. Eu estou provocando as duas equipes, tanto Bahia quanto Vitória, porque eu vou até o final. Eu quero saber se eles podem proibir um pai de entrar com a camisa do Bahia ou fazer esse pai colocar a camisa pelo avesso por causa de uma rivalidade idiota, e não é isso que a gente deve ensinar aos nossos filhos. Isso vale para a Bahia e para a Vitória. Se a gente prega a paz, se a gente prega um Bavi limpo e com as duas torcidas no estádio, isso tem que começar da base. Cássio Cardoso, desculpa, eu não combinei nada com você, mas eu gostaria de sua opinião. Não, foi importante, que bom. Uma pena, que bom que você trouxe, o assunto. Uma pena ter que falar disso, Fábio Gomes? Porque nada é por acaso, Não é por acaso que você tem 6 anos de torcida única em Bavi. Não é por acaso que você vai constituindo uma sociedade cada vez mais violenta e se segregando e deturpando o sentido do esporte, do futebol. O sentido do esporte é unir, é agregar, é socializar. Qual é o problema de uma outra agremiação ser representada na camisa de um cidadão que está entrando no equipamento do outro clube? Isso não faz sentido, isso é ilógico, isso é irracional, é primitivo. A gente está convivendo com essas coisas e depois fica com a nossa cara de, eu ia falar um negócio aqui, de surpresa, Quando acontece episódio de violência, de intolerância, quando o jogador está batendo no outro na base. Gente, vamos para a hipocrisia, começa nas instituições. Começa nas instituições. Se Bahia tem isso, se o Vitória tem isso, tem que reagir logo. Reagir e abrir porta para a prática do esporte. Abrir porta para a integração. Porque a médio e longo prazo, isso que vocês, Bahia e Vitória, estão fazendo, e o Ministério Público, e quem mais é entusiasta da torcida única, é acabar o esporte, é acabar o futebol. Isso que se vive hoje vai acabar em médio e longo prazo, porque ninguém vai ficar suportando conviver nesse tipo de coisa numa altura dessa. Isso é primitivo, Fábio. E só para concluir, eu gostaria de dizer que aguardo Bahia e Vitória, os dois, se pronunciarem oficialmente para eu entender se essa é uma prática das duas equipes. É isso que eu vou esperar. E digo mais, essa foto foi tirada por mim, tá? Eu estava lá, ninguém me mandou não. Domingo estarei lá de novo, porque meu filho vai disputar a semifinal e a outra semifinal vai ser Bavi. Tá? Então eu quero ver como é que eles vão agir dessa maneira, porque eu acho inadmissível quando a gente prega a paz, isso é muito pequeno e infelizmente está começando com crianças de 11 anos de idade. Perfeito aí o comentário do Fábio Gomes, do Cássio Cardoso com relação ao tema, gente? Eu aposto com vocês que aqui no Bahia, por exemplo, isso não aconteceria, se fosse lá no CT, por exemplo, e tudo mais. Eu acho que isso é realmente uma prática que deve ser abominada, que as duas agremiações, que as duas equipes se pronunciem, é claro,
forneçam, né, comodidade, segurança e, é claro, respeito, né, acima de tudo, apesar da rivalidade. Eu acho que isso que o Cássio falou é muito importante. Vamos lá falar sobre a situação do Corinthians, que tem interesse no lateral direito Ian Couto, que pertence ao Manchester City. Formado no Coritiba, o jogador de 20 anos de idade disputa a temporada 2023 pelo Girona da Espanha e avalia voltar ao Brasil pensando em seleção. A matéria do Marcelo Braga, aqui do Globo Esporte, há pouco mais de um mês da abertura da janela de transferências do Brasil, a diretoria do Corinthians colocou o lateral direito como uma das prioridades para reforçar o elenco. O brasileiro Ian Couto, jogador de 20 anos de idade que pertence ao Manchester City, tornou-se um dos alvos. Vendido pelo Curitiba ao City em março de 2020, quando ele tinha apenas 17 anos, o lateral agora entrou no radar do Corinthians, que tenta um empréstimo para julho com opção de compra. No momento, 2 são os obstáculos encontrados pelo Timão: a indefinição do City quanto à sua utilização na temporada 2023-2024, o que dependerá de uma decisão do técnico Pep Guardiola, e também um possível veto do Grupo City em reforçar um rival do Bahia que pertence a essa rede de clubes da empresa na Série A do Brasileirão. Ou seja, existe ainda a intenção do City em, enfim, utilizá-lo no Manchester City na próxima temporada. Enfim, tá acabando agora, tem final de Champions League recentemente aí, já definida, e o Bahia tem a sua abertura de janela também com alguns alvos no mercado. Mas o Ian Couto pode seguir no Manchester City, por exemplo, sair do Girona, que o contrato dele, inclusive, com a equipe do Girona é até o mês 6, ao dia 30 de junho, e há essa possibilidade do Bahia se movimentar para poder trazer o atleta. Mas, enfim, é algo que, inclusive, já há algum tempo foi noticiado, o interesse do Bahia, o interesse do Flamengo também, por exemplo. Mas, enfim, gente. Campeão do mundo com a seleção do Sub-17 em 2019, com os corintianos, Matheus Donelli e Matheus Araújo, ele vê a volta a um clube do Brasil como uma boa vitrine para voltar ao radar da seleção brasileira. Com passaporte português, ele já foi sondado para defender a seleção de Portugal e avalia as alternativas. Na Europa, são 3 temporadas em 2020 e 2021. Atuou por empréstimo pelo mesmo Girona, com 29 partidas, 2 gols e 5 assistências. Em 21-22, foi cedido ao Braga, onde fez 42 jogos, 1 gol e 4 assistências. De volta ao Girona na atual temporada, são 24 partidas com 1 gol e 2 assistências. O empréstimo com o time espanhol termina no dia 30 de junho, enquanto o contrato com o City é válido por mais 2 temporadas até metade de 2025. O que pode ajudar nesse momento é a boa relação do empresário Marcelo Robalinho, da Thinkball, com a diretoria do Corinthians. As partes mantêm boas conversas frequentes e tentam solucionar a dívida que o clube tem com o ex-meia Jadson. Atualmente o Corinthians conta com o Fagner, de 33 anos de idade, e com Rafael Ramos, de 28, como lateral direito de ofício. Com Vanderlei Luxemburgo, o zagueiro Bruno Mendes, de 23 anos, entrou no setor dos últimos jogos e teve boas atuações. Ele tem contrato até dezembro e não pode ficar para 2024. Tá, essa é a matéria. Lembrar você, como resumiu bem o pessoal do FB Bahia City, o Ian Couto foi especulado no Bahia há um tempo atrás, existe uma definição com relação a ele. O Bahia tinha interesse, o Flamengo tentou contratar e o City revelou que, no caso, o desejo de manter o atleta na Europa. Existe uma especulação que o Manchester City quer o atleta e qualquer jogador do City só pode reforçar outro time do Brasil caso o Bahia não deseje o atleta. Por ser do City Futebol Group, o Bahia tem, né, um poder de veto e atualmente o Ian Couto está no Girona da Espanha, como pontuou também o pessoal do FBI Bahia City. Esse foi o conteúdo, eu espero que você tenha curtido. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no canal.